Programa Alto Astral no 14. Entrevista. Mais um Alto Astral no 14. Que coisa maravilhosa. Nossa edição de número 195. Daqui mais 5 edições nós vamos chegar no programa de número 200. Quem diria, hein? Mas isso é graças a um trabalho sério feito aqui no canal 14 da NET. Toda a nossa equipe, eu, Guilherme Verano, Darlan, Leda, numa parceria com o Fernando Dutra aqui do canal 14, a gente vai chegar, com a graça de Deus, ao programa de número 200. E também, durante esses 4 anos de programa, a gente sempre primou por trazer bons profissionais, boas pessoas, pessoas que vão agregar informações interessantes para você que nos acompanha no canal 14 da NET, para você que nos acompanha nas redes sociais. E hoje não é diferente. Está comigo aqui a psicóloga Thalissa. A Thalissa veio para falar um pouquinho de como cuidar de quem cuida. Thalissa, seja bem-vinda ao Alto Astral no 14. Muito obrigada. Olá a todos. Thalissa, eu queria que você se apresentasse. Você é de Anápolis, você formou onde? Você fez especialização onde? O que você está fazendo no momento, Thalissa? Eu me formei na Faculdade Anhanguera, aqui de Anápolis. Fiz especialização na Unievangélica em Psicologia da Saúde. E hoje a minha atuação é em Psicologia Hospitalar e Consultório. A Thalissa atua hoje no Hospital Ernestina Lopes, Hospital Estadual, lá em Pirenópolis, tem consultório, vai fazer parte do corpo clínico da Clínica Alto Astral aqui em Anápolis também. É uma profissional muito dedicada e que a sua dedicação tem trazido bons frutos para a comunidade pirinopolina. A gente tem visto isso lá e, consequentemente, para toda a região, porque aquele hospital atende a vários municípios ali do entorno, fazendo um trabalho muito bom na psicologia na área hospitalar. Então, a gente convidou a Thalissa aqui porque o dia a dia dela é esse. Ela atende familiares de pacientes, ela atende servidores que atuam na linha de frente aí contra o Covid há mais de 1 ano e meio. Ela, no consultório dela, atende pessoas que perderam entes queridos, atende pessoas sequeladas do Covid. Ou seja, nós todos estamos passando por momentos muito complicados em relação ao nosso equilíbrio emocional. E é por isso que a gente convidou a Thalissa para esse bate-papo aqui conosco hoje. Eu queria perguntar para a Thalissa quais as questões centrais para cuidar de quem cuida, Thalissa, porque não é fácil não, né? Cuidar de quem cuida. Quem cuida está tão já fragilizado, não é isso? Exatamente, é um desafio muito grande para os cuidadores e para quem está sendo cuidado também, né? E muda a rotina, falando de família, inicialmente, quando um familiar adoece, essa família ela muda toda a rotina dela. Então, para que as questões centrais para esse cuidado, essa família manter uma rotina de acordar, de alimentação, de descanso também, né? E para os profissionais da saúde, da mesma forma, para que eles possam ter uma rotina, não só ficar só no trabalho, mas ter um tempo de descanso, um tempo para poder passear. Então, isso são coisas muito importantes para que eles permaneçam com saúde. Então, esse é o primeiro cuidado. Não ficar só com o paciente lá, né? Mas também tirar um tempo para cuidar de si mesmo. É esse cuidar de si mesmo que é extremamente importante. Você, como profissional da área, e o psicólogo nesse momento também, ele fica assim muito sobrecarregado, porque ele ouve tanta coisa, né? E você é uma cuidadora também. E aí, dentro disso, quais são as principais questões emocionais de quem cuida? Você é uma profissional que cuida, a enfermeira é uma profissional que cuida, o médico é um profissional que cuida, o cuidador de idosos é um profissional que cuida,
A mãe, que às vezes não teve preparo nenhum para cuidar, até fazendo algumas ações que são voltadas para a enfermagem, é uma pessoa que cuida, não é isso? Então, para essas pessoas que cuidam, quais são as principais questões emocionais? E até me coloco, né, nesse grupo aí de ser de quem cuida. Nós também nos sentimos cansados. Esse familiar, ele se sente cansado também, ele fica sobrecarregado. E falando, né, inicialmente desse cuidador da família, muitas vezes o familiar, né, eles brigam entre si e fica aquela dificuldade de quem vai olhar, quem vai cuidar. E grande maioria das vezes fica um só responsável. E essa pessoa, ela fica muito cansada e se sente muito sobrecarregada e às vezes sem quem pedir ajuda, quem procurar essa ajuda, né? Um irmão, outro não quer, outro tá trabalhando. Então, assim, é uma coisa que é muito cansativo, não é fácil. Ir para os profissionais de saúde é prazeroso, é um trabalho, né? Algo que traz o sustento, mas em alguns momentos é desafiador também. Porque o profissional, ele tem família. Ele tem seus familiares e muitas vezes acontece de um enfermeiro, um psicólogo estar atendendo um paciente com a mesma comorbidade do seu familiar. E aí ele perde, né? Ele sente o luto, né? A perda também. Então, o cansaço, né? Essa fadiga, isso acontece. Thalissa, dentro do ambiente hospitalar, que é o ambiente que você vive, eu percebo a importância do profissional psicólogo. Você tem atendido muitos colegas de trabalho, não tem? Sim, teve um tempo que a demanda estava bem maior, né, dos colaboradores. E foi até um tempo onde eu me senti cansado também junto com eles. E aí onde eu tive que olhar para mim e falar, nossa, eu preciso de uma ajuda também. Eu estou cansada, né? E aí aonde que é algo muito importante, tanto para o cuidador como o profissional de saúde, não hesitar em pedir ajuda. De compartilhar, de manter um bom relacionamento com os colegas de trabalho, de poder conversar, de chorar, de desabafar, e desse familiar, dele poder também conversar com amigos, rede de apoio, e o profissional, né, de psicologia, que se ele sentir que ele está muito sobrecarregado e está sem para onde correr, não hesitar em procurar uma consulta com o psicólogo. Você nos relatou aí muito bem, das vezes a sobrecarga do cuidar ficar em uma pessoa só. Qual o recado que você daria para aquele assinante do canal 14 da NET que está nos vendo agora, aquele que está nos acompanhando nas redes sociais, mas aquelas pessoas que não estão dando a devida atenção ao cuidado de um familiar, ou seja, está fazendo a operação Pôncio Pilatos mesmo. Eu lavo a minha mão e o meu irmão que vai cuidar, ou a minha mãe que vai cuidar, ou é o meu pai que vai cuidar da minha mãe ou de um irmão meu. E tem muita gente, Thalissa, que também fala assim, não, eu ajudo com dinheiro, mas eu não quero saber de estar lá cuidando. Eu já ouvi muito isso, eu não tenho condições emocionais para estar lá cuidando, e eu vejo que isso muitas vezes é uma muleta. As pessoas não querem enfrentar, porque, por exemplo, você cuidar de quem está doente, trocar, dar alimentação, chorar junto com a pessoa, porque a pessoa está desequilibrada, está doente emocionalmente, realmente não é fácil. As pessoas têm que serem fortes para fazerem isso também. Mas a gente tem que buscar força, né? Buscar força em Deus, mas eu queria que você dissesse assim, para essas pessoas que não ajudam, que não cuidam, que não ajudam os outros a cuidar, a importância de dividir essas tarefas. Eu queria que você desse esse recado. Muito interessante essa questão, porque é muito, muito forte, né, esse relacionamento familiar. E aí um pai adoece. E aí algo que você disse, uma questão, eu não tenho forças, né, para lidar, é difícil. E a sociedade hoje, na maioria das vezes, ela quer ser movida pelo prazer. Então, aquilo que me incomoda, que vai me desgastar, eu vou abrir mão, eu não quero me envolver com isso. Às vezes acha que está fazendo o suficiente dando dinheiro,
É bom também, né? Você não precisa saber também fazer uns cuidados de um enfermeiro, de um técnico de enfermagem. Se tem uma condição de pagar, nossa, que bênção, né? Pague. Mas também tire um tempo para estar com esse familiar. É muito importante, porque se esse familiar vier a óbito, o sentimento de culpa, ele é muito presente. É difícil, não é fácil para ninguém. Aquele irmão, né? Muitas vezes vamos usar esse exemplo de pai, que fica lá cuidando, né? Que tá lá, meu irmão tem mais força que eu. Não, ele não é forte, ele tá lá perseverando, né? Porque não é fácil você ver alguém que você ama sofrendo. Mas são os momentos que temos que enfrentar, porque o sentimento, a dor, né, de estar ali lutando, passando pelos desafios, é menor do que a dor da culpa após, de poder ter tirado um tempo, né, de estar com esse familiar. Então, dinheiro é bom, você paga, enfermeiro, compra medicação, mas o tempo ali, né, isso é impagável. Então, o mundo gira também, né? Um dia tá num lugar de cuidador, onde você precisa ser cuidado. Então, isso é muito importante. A gente tem que investir nas nossas relações, porque a pandemia nos mostrou que pode acabar a todo momento. Você já falou um pouquinho aí nessa resposta, na resposta anterior também, mas eu queria que você dissesse agora como nos cuidar, quais os conselhos que você dá para a gente se cuidar e cuidar do próximo. Para os profissionais de saúde, muitos profissionais, eles trabalham muito, eles pegam muito plantão, e que não é bom também, porque quando está cansado, não consegue, não tem como, mesmo que a pessoa quer fazer um bom trabalho, ele fica muito cansado. Então, que ele, além do trabalho, que tire um tempo, né, para descansar, para desenvolver atividades fora, ter uma rotina, ter uma comunidade de fé, para buscar a Deus também, né, no contexto de cada um. Isso é muito importante, isso é saúde, para que possa melhorar também o ambiente de trabalho. Claro que no ambiente de trabalho todo mundo tem problemas, né? Às vezes o profissional ele chega lá um pouco mais sério que o outro dia, mas que cada um possa entender também esse momento, né, de cada um. E para a família, né, para os familiares que estão em casa, ter uma comunidade de fé, eu reforço sempre sobre isso que é importante, conversar com amigos, a rede de apoio, e rede de apoio não precisa ser só a família necessariamente. Muitas vezes a gente tem uma amizade com o vizinho, com o amigo. Então vai, toma um café. Eu tenho que ficar aqui 24 horas cuidando, olhando. Não, você pode se sentir cansado, pode querer dar uma voltinha também, né? Não precisa ficar lá o tempo todo, porque isso traz saúde, descarrega para poder vir cuidar das pessoas. E a gente tem acompanhado já, nós atuamos na área de saúde há muito tempo, e eu sempre tive uma preocupação, em especial com os profissionais de saúde, muito da área de enfermagem, antes de pandemia, com seus 2, 3 vínculos, às vezes, sai de um plantão, entra no plantão, e vida que segue. E aí a gente sempre, eu já comentei isso aqui no programa, já falei com muitas profissionais da área de saúde, que é aquela história de dar o leite, às vezes não está conseguindo levar o mel para os filhos, para o esposo, ou vice-versa, para a esposa, para os filhos, né? Então, as pessoas terem cuidado com isso. E na pandemia, isso ficou mais claro ainda. Durante esse 1 ano e meio de pandemia, Thalissa e assinantes do canal 14 da NET, eu fiz algumas conversas com profissionais de saúde que a gente viu que estava no limite, até questionando-os. Será que vale a pena estar tendo 2, 3 vínculos? É claro que faz-se isso pelo ganho financeiro, porque tem seus compromissos para saldar, mas para fazer uma reflexão, e com tanta gente morrendo, e nesses momentos de morte, as reflexões, elas vêm com mais força, não é? Então, para os profissionais de saúde fazer essa reflexão, será que vale a pena trabalhar tanto e não cuidar de si, e não cuidar da família, e não levar o carinho, não levar o amor para os filhos, para o esposo, para os namorados, para os companheiros, para as namoradas, não é? E aí onde muitos relacionamentos se complicam, se desfazem. Mas eu fiz essa colocação preliminar para fazer mais uma perguntinha para você. As pessoas também devem saber o momento de pedir ajuda, e tem que pedir ajuda, não tem? Tanto profissionais da área de saúde, quanto cuidadores,
quanto familiares que cuidam, é importante saber a hora de pedir ajuda. E qual é essa hora, Thalissa? Também. É muito importante, né, pedir ajuda mesmo. É muito difícil para algumas pessoas pedir ajuda, porque muitas vezes a sociedade fica, tem que ser forte o tempo todo, e pessoas mais fechadas, ela tem essa tendência, né, de não se abrir, de não falar, não estou conseguindo, eu dou conta. Então, se está sentindo angustiado, se está sentindo que está pesado demais, e para o trabalhador, se ele está percebendo que ele está muito exausto, que lá no trabalho ele não está conseguindo dar o melhor de si, está muito estressado, é o momento de parar e refletir. Será que eu estou fazendo bem mesmo? O dinheiro, né, vem e eu não tenho saúde. Eu tenho dinheiro, mas não tenho tempo para usufruir. Então, são essas questões que nós temos que parar para refletir. Porque o que fica, né, na verdade, no fim, são as lembranças, são as memórias, são os tempos. O trabalho dignifica o homem, sim, é muito importante, né, nós trabalharmos, mas em viver também. E para cuidar das pessoas, a gente precisa estar bem. O profissional de saúde precisa estar bem, porque ele precisa recarregar a bateria dele para ele dar para as outras pessoas. Então, se está sobrecarregado de trabalho, ele chega lá no limite. E para a pessoa de casa, muitas vezes está sobrecarregado com esse cuidado, aí tem que arrumar a casa, e uma pessoa acamada que precisa de cuidado, ele tem que alimentar na hora certa, muitas vezes ele não consegue ir ao banheiro, tem que fazer essa troca, né, de fralda, e pedir ajuda, né, não é fraqueza, não. É reconhecer que nós não vivemos sozinhos, né, precisamos um dos outros. Thalissa, momento de pandemia, 1 ano e meio, mais de 1 ano e meio já que nós estamos vivendo essa confusão toda, e eu queria ver com você que está no consultório, como lidar com a solidão nesse momento de pandemia, porque eu vejo, tem amigos, tem até dentro da minha própria família, pessoas que já moravam sozinhas, mas que saíam, visitava alguém, ia numa igreja, saía para divertir num restaurante, e que depois da pandemia ficaram dentro de casa, já eram solitários, agora estão mais solitários ainda, né? E muitos que não tinham essa experiência de solidão e teve que se recolher para dentro de casa. Como lidar com isso? Chega muita demanda no consultório sobre isso também. As pessoas não estão sabendo, às vezes, lidar com a solidão, né? Chega, muita demanda. E a psicologia houve um aumento muito grande depois da pandemia. Eu falo assim, pelo meu consultório, de 100% de não conseguir atender mais. E, às vezes, muitas pessoas por uma válvula de escape, né? Eu preciso sair de casa, então eu vou marcar uma consulta com o psicólogo porque eu vou conversar. E grande procura dos idosos que estão aposentados, que fazia justamente o que o senhor disse. De sair, né? Ia para a igreja, ia no grupo das senhoras ou no grupo da igreja católica, assim, de várias, cada um na sua comunidade de fé. Então, ela tinha, né, esse lugar de ir na casa de um filho e, de repente, não pôde mais. E aí, essa pessoa também perdeu um parente. Perde, né? Então, assim, o luto por Covid é um luto muito sofrido, porque não tem o velório. Eu não tô vendo ali. Muitas vezes a pessoa não assimila. E algumas pessoas, né, viu o familiar saindo de casa andando e, de repente, ouviu uma ligação falando que ele tinha morrido. E eu tenho alguns relatos de pessoas que pegaram o celular para ligar para o pai e aí lembrou, assim, então é muito desafiador, né? É um luto muito sofrido, porque parece que não foi. Então, o luto é para ser vivido, tem que ser sentido mesmo. E para ajudar nesse processo é se conectar com as pessoas, né, da melhor forma. Então, hoje a gente tem celular, as redes sociais, pode sair em algumas comunidades de fé para ir, né, distanciamento. Então, não deixar de ir, claro que sempre seguindo os cuidados, mas não se isolar mais. Não fazer parceria com a tristeza, porque se não faz parceria com a tristeza, abraça os dois lá e a pessoa entra em uma depressão. Então, não posso sair, então marca uma consulta com um psicólogo, vai lá, tem todos os cuidados, que a pessoa conversa, chora, desabafa, vai embora mais tranquilo. Thalissa, ainda tem muito tabu em relação à consulta com psicólogo e psiquiatra? Tem, mas diminuiu bastante. Assim, a pandemia diminuiu bastante. Teve muitas pessoas que falaram assim, eu sempre queria vir, mas eu pensava que era coisa de doido, agora não teve jeito.
E aí, quando as pessoas vão e fazem uma consulta, ela vê que, nossa, eu pensei que era uma coisa totalmente diferente, né? Porque o profissional, ele não vai opinar na sua vida, igual uma vizinha, né? Ah, eu acho que você deve fazer isso. Não é dessa forma, é com estudo, né? Mas tem quebrado bastante esse tabu de uma forma, assim, né? Que poderia ter sido quebrado de uma forma menos dolorosa, né? De enfrentamento da dor, assim, da pandemia. Mas as pessoas estão tirando esse pensamento de psicólogo é coisa de doido. Porque doido todo mundo é, um pouquinho, né? Depois da pandemia, eu quero saber quem não ficou mais doido um bocadinho, viu? Mas é a questão, a pandemia mexeu com o equilíbrio emocional de todos nós, de mamana caducando, não é? Então, gente, procurar ajuda com psicólogo é uma das melhores coisas que tem. A você que está nos assistindo, que já passou por essa experiência, sabe disso, não é? Então, tem que procurar. É uma boa conversa, são profissionais que se prepararam para isso. Ah, é gente igual eu mesmo? É gente igual a gente mesmo, mas que estudou, que aprende a cada dia com as histórias de cada um nos consultórios e que através desse aprendizado ajuda as outras pessoas. Então, é uma questão muito interessante e isso tem que ser falado e abordado. A Thalissa já falou da questão do luto, né? Esse luto diferente, ela bem abordou aí, a pessoa saiu de casa andando e não voltou, né? Assim, internou e muitos no normal, que não é o novo normal, saía de casa andando, às vezes voltava adentro de um caixão, mas você tinha aquele momento de despedida, aquela coisa toda ali que faz parte desse processo de luto, e hoje a gente está com essa lacuna aí. E para muitas pessoas isso aí é um pouco complicado. Em que momento o psicólogo, a psicóloga é fundamental? Que conselho que você dá? Quando se está com choro muito frequente, com uma sensação de vazio, assim, muitas pessoas chegam, eu tô com a sensação que não param, um quente no meu coração. Tem muita gente que chega no pronto-socorro do hospital achando que está com parada cardíaca, né? Mas está com ansiedade, né? Uma crise de pânico, não é? Pensa, eu vou ter um infarto aqui agora, e faz todo o protocolo lá, não é nada, é emocional. Então, se está com esses sintomas, dor de cabeça frequente, insônia, procura um profissional, se qualquer coisinha tá chorando, qualquer coisinha tá abrindo o berreiro, né, igual eles falam, procura ajuda, né, tem alguma coisa aí dentro que não está certo, né, tá precisando de um ajuste que o profissional pode ajudar. Muito interessante o que você falou. A gente que lida aí todo dia com o hospital e gente liga pedindo ajuda, mas a gente tem se deparado muito com isso mesmo. Gente com crise de pânico achando que está infartando. Gente com início de uma ansiedade ou com a ansiedade mais forte, querendo ir para o hospital. Né? O hospital agora ainda não é muito lugar de se ir, não. Nós ainda estamos em meio à pandemia, é claro que melhorou muito. Mas aí é aquela questão do controle emocional mesmo. E aí eu queria te fazer uma pergunta, Thalissa. Essa semana aí eu ouvi um fato interessante também. Eu gosto desse tipo de entrevista que a gente acaba batendo papo. Uma pessoa me disse, me ajuda a arrumar um dermatologista que eu tô com coceira no corpo. E essa coceira não existia. Será o que é isso? E depois me parece que esses episódios de coceira aí tem a ver com o emocional também? Tem sim, a ansiedade ela se manifesta como essas coceiras, principalmente na perna. Então ela vai coçando. São sintomas psicossomáticos, né? Dor de cabeça frequente também que não cessa, insônia. A pessoa está dormindo e acorda assustada, isso também são sintomas de ansiedade. E muitas vezes, né, nós brasileiros temos essa mania de se automedicar, aí toma uma cartela de dipirona o dia inteiro, e essa dor de cabeça não para, e dipirona dá abaixo para dormir melhor, mesmo assim não dorme também. Então é na hora de procurar um profissional, porque os sintomas estão aparecendo, queda de cabelo também, bruxismo, pode ser causa emocional, de estresse, taquicardia, sensação que o coração está acelerando, também é um sinal de estresse emocional, que está precisando de alguma ajudinha ali, nessas questões. Então, os desgastes e o estresse, ele pode aparecer dessas formas? Pode sim, são psicossomáticos. E aparecem, não é?
E aí eu queria também, agora, dentro da sua atuação nos hospitais, aconteceu de vocês, psicólogos, estarem fazendo uma função um pouco diferente do que vocês faziam, mas que ainda bem que vocês estão fazendo. Eu falo isso como gestor hospitalar. O psicólogo dentro de uma unidade hospitalar que tem as unidades de terapia intensiva, ele é aquele profissional que geralmente dava notícia do óbito ou fazia a gestão dessa notícia do óbito ali dentro dos hospitais, de como estava o paciente dentro de uma UTI, para deixar as pessoas mais tranquilas ou melhores preparadas para a pior notícia. Então o psicólogo sempre fez esse trabalho dentro de hospitais. Só que o psicólogo agora, ele passou a ser aquele profissional que dá a notícia do paciente por telefone, porque as pessoas não podem ir visitar mais as pessoas no hospital. E eu tenho visto você no seu dia a dia fazer isso e fazer isso com muita eficiência. Eu queria perguntar para você, como está sendo essa experiência para você, profissional de psicologia? Agora sim, já tem um tempo, né? Já posso dizer que eu tenho um pouquinho de experiência. No início foi bem diferente, porque reconhecer corpo com família, foi coisas que eu não vi na faculdade, né, de psicologia. Verdade. Então, foi muito desafiador. E essa questão do familiar sair e não voltar mais, né, do luto que nós estávamos falando, muitas vezes essas pessoas internadas, o único contato que eles tinham era o psicólogo. O único meio de contato, né, esse telefone ali, e aí de ter que amparar a família e amparar o paciente também, de ouvir as histórias, né? Então, assim, é muito rico, né? Aprende muito, conhece muito das pessoas, porque o paciente, ele é muito além, né? Ele tem uma história, ele tem uma família, e muitos pais de família, a preocupação é ver com a minha esposa se ela pagou a conta, e aí fala que o meu cartão, a senha disso e aquilo. Então, você está lá no hospital, está cuidando e a cabeça não para, né? Do pai de família, que é um cuidador que estava sendo cuidado naquele momento. Então, foi assim, é muito rico essa experiência. Triste às vezes, né? De perder as pessoas também, de levar um familiar para reconhecer, de ter que estar ali e amparar, né? E deixar a pessoa sentir, né? Mas é uma experiência muito rica mesmo, muito, muito boa para a psicologia, né? Foi um espaço que a gente ganhou a mais nos locais de saúde. Eu acho que é um espaço que vocês ganharam a mais e que eu entendo que vocês não vão perder esse espaço, não, porque as experiências estão sendo muito interessantes com vocês, psicólogos, fazendo esse papel dentro dos hospitais. Thalissa, para os cuidadores não profissionais, que agora tem muito, né? Porque a gente vive uma coisa dicotômica aí. A pandemia veio, muita gente perdeu o emprego, perdeu o poder aquisitivo e as pessoas adoeceram. Então, quando você está tendo o poder aquisitivo, é o que você falou, às vezes paga-se um profissional para cuidar, mas quando você não tem o dinheiro e você está com gente dentro de casa precisando ser cuidado, todo mundo tem que se virar e cuidar. Então, esses são os cuidadores não profissionais que estão sofrendo, como você já abordou aí, porque às vezes não conhece de técnicas da área de enfermagem, não tem que conhecer mesmo, não é? Esse cuidado do paciente que traz esse desgaste emocional e traz mesmo, que é gente da gente, né, que a gente teve várias experiências ali de sentimental, de tudo, com pai, com mãe, com irmão, não é? E também o fato de, às vezes, você ter que ficar o tempo todo cuidando e sem ter até a possibilidade de buscar uma atividade de trabalho fora. Tem muita gente fazendo isso. Então, um turbilhão de coisas na cabeça das pessoas e que aconteceu e que é uma realidade. Para esses cuidadores não profissionais que estão cuidando, qual é o seu recado? Muito interessante essa fala. Para o cuidador que não é profissional, eu até reforço aqui que eu não estou dizendo, você precisa cuidar do seu familiar, não estou falando que é fácil, né? Não é uma tarefa fácil, porque vamos pensar em uma pessoa que ficou na cama,
ter que trocar fralda, de ter que fazer todos esses cuidados, é difícil para quem está sendo cuidado. Pensa num homem ativo que trabalhava e de repente vê o filho ali ou filha tendo que limpar. Não é fácil para quem está sendo cuidado e para o cuidador também, né? Só que é importante, reforço sempre sobre isso, né? Não precisa fazer sozinho, não precisa dar conta de tudo também, né? Porque muitas vezes está lá e, nossa, está se cobrando porque tem que fazer, eu tenho que fazer. Não, tem que fazer, tem que cuidar, mas espera aí, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade para isso também? Não ficar se cobrando, né? Porque é muito desafiador. Então, se está cansado, se der vontade de chorar, chora também, que é importante, e se permitir sentir o cansaço, porque não é porque é um pai, um familiar, né, uma mãe que você ama, que você não pode estar cansado de cuidar, né? É importante separar esses sentimentos. É um trabalho, né? E é muito desafiador quando a pessoa tem que largar o trabalho para poder cuidar desse familiar. E aí ele fica sem a renda. E aí vem muitas questões, né, envolvidas. E é importante buscar ajuda, porque na ajuda pode ficar sabendo de questões de ajuda do governo que tem, assistência social do município. Muitas vezes a pessoa está sofrendo calada com várias coisas para poder ajudar. Então, se eu compartilho, eu conheço que tem um trabalho ali na assistência social, tem um programa, né, que ajuda. Então, quando a gente fala, pergunta, a gente consegue resposta, né? Então, é muito importante buscar. E outra coisa que eu vejo importante, Thalys, se você pode dizer isso melhor do que eu, que a pessoa também, é claro que tem que ter a dedicação no cuidar das pessoas. E aí nós estamos falando muito desse cuidado no domicílio, né, que é o que a gente está dizendo desses cuidadores agora, mas a pessoa tem que entender também que ela tem que dedicar, mas que ela tem que fazer a atividade física dela diária, não é? Que ela tem que dar uma idinha na igreja, alguém tem que estar ali para que essa pessoa vá, os familiares têm que entender, e é onde a gente fala que esse rodízio é importante. Ela tem que estar aquela idazinha no psicólogo, como você falou, porque isso tudo são formas de suportar melhor esses momentos, porque tem gente que enfia a cabeça e acha que é só cuidar, para de fazer exercício físico, começa a comer demais por causa da ansiedade, não, né? Sai de casa e a gente tem essa necessidade de ver pessoas, não estamos falando de aglomerar não, mas de sair, de ver pessoas, não é? Então assim, talvez estar falando mais no telefone também, ao invés de estar só se comunicando por mensagens escritas, porque é importante a gente ouvir a voz das pessoas, isso faz bem, não é? Então assim, as pessoas que cuidam têm que ter esse cuidado, porque às vezes as pessoas abandonam toda a rotina e digam, não, agora eu vou cuidar de quem está precisando de mim aqui agora. Tem que cuidar sim, mas tem que entender que tem que se manter o que vinha se fazendo para se ter esse equilíbrio, senão daqui uns dias é você que está ali precisando de ser cuidado também, não é isso? Exatamente. E não ficar numa posição também de reclamar o tempo todo. É verdade. Porque eu tô cansado. Pode ficar cansado, a gente fica mesmo. Eu tô cansado demais, isso. Fica tão negativo, já acorda já falando que tá cansado, que às vezes a pessoa até acordou disposta, mas ela tá falando tanto que ela acaba ficando também. E aí, muitos cuidadores, né, falam assim, as pessoas não querem conversar comigo, muitas vezes por causa disso. Porque eu tô só reclamando. Já que eu não tô lá agora cuidando, vamos falar de outras coisas, né, arrumar uma fofoca no bairro, são coisas de saúde também, conversar, rir, não só falar do problema. Porque quanto mais eu falo do problema, mais eu aumento o problema. Não é ignorar que ele existe, mas ter outras falas, há muitos motivos para sorrir, mesmo em meio à dor, é difícil, é cansativo, mas existe vida, existe alegria também em todo o caminho. É isso. Nós gostaríamos muito de agradecer a Thalissa por esses momentos que teve aqui conosco no canal 14 da NET. Ela já é uma profissional que faz parte do projeto Alto Astral, uma profissional que vai estar conosco na clínica Alto Astral também. E essa foi mais uma homenagem do projeto Alto Astral para as pessoas que estão cuidando de outras pessoas, cuidando do próximo, servindo mais nesse momento de pandemia.
independente de pandemia ou não, sempre vão existir pessoas que vão precisar de cuidados, não é? Esse programa também é para desmistificar um pouco a questão do psicólogo. Gente, tem psicólogo na rede pública, tem psicólogo hoje em clínicas com preço acessível, mas as pessoas acham que não deve ir, e não ir que é o problema. Então, esse bate-papo aqui também é para você entender o que é um psicólogo, o quão é importante você estar à frente de um psicólogo num consultório, que é diferente de uma entrevista dessa. Você vai mergulhar mais na sua intimidade junto com o psicólogo, vai discutir, vai se fortalecer emocionalmente. E a gente precisa desse tipo de ajuda. A primeira ajuda vem de Deus, nós não discutimos isso, não é? Mas o profissional da psicologia que se prepara para isso é muito importante. Eu fico feliz de ter a Thalissa conosco aqui nesse programa. Vamos ter a Thalissa mais vezes aqui e a gente quer te agradecer muito por essa disponibilidade, por ter vindo para esse bate-papo gostoso conosco e vai voltar para nós falarmos de tantos temas que tem nessa vastidão aí da psicologia e que a gente ainda vai falar de muita coisa aqui no nosso Alto Astral no 14, no nosso programa de rádio, no nosso dia a dia. Muito obrigado, viu, Thalissa? Obrigada, Joseval. E um abraço a todos que estão escutando aqui, que estão assistindo, né, esse programa, que vocês possam entender que não precisa caminhar sozinho. Nós somos uma rede de apoio, pessoas, amigos, sociedade, profissionais. Então, pedir ajuda não é fraqueza. Quero deixar essa fala aqui. Isso. E nós aqui, você sabe, nós não caminhamos sozinhos nunca. Estamos aqui levando mais um programa ao ar, graças aos nossos parceiros. Então, muito obrigado e até logo mais, até o próximo programa. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Instituto Oncohematológico de Anápolis, Hospital Evangélico Goiano, Universidade Evangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Laboratório Modelo, Farmácia Naturalis, Cicobi, Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Pamela Rezende, Assessoria e Consultoria, Porto e Pereira, Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, única unidade de combate ao câncer em Anápolis, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Egoservice, Vigilância e Segurança Privada, Meglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Sebron, Medicina Oncológica, Fiberlink, Internet Fibra Ótica, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodôntica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Panificadora Avenida, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, Usa Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade e Arquivo Off, guarda e organização de documentos. Programa Alto Astral no 14. Entrevista.